Olá, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos lá para a nossa terceira aula, sem perda de tempo, sem muito blá blá blá. Vamos lá continuar aqui. Então é o seguinte, né? A gente tinha falado do artigo, né, na última aula, então vamos continuar com a nossa parte teórica sobre a armazenagem, né? Então vejam o seguinte, né? Nós paramos aqui, custos logísticos, né? Então, nós temos aí a classificação da armazenagem, né? Então, podemos classificar em função do estoque, agir uma espécie de regulador de fluxo de negócios, né? Então, com uma classificação de materiais bem feita e organizada, os gestores da empresa vão observar de como, onde e quando devem aplicar os recursos para a mesma continuar crescendo. Para que os estoques sejam eficientes, é fundamental que o gestor desse local conheça a classificação mais básica das armazenagens, né? Então, nós temos aí a classificação das matérias-primas, né? São os insumos e materiais mais básicos para uma empresa, e a partir deles que seu produto será montado. Então, pegando na nossa área de agricultura, né? Nós temos aí o que? Nós temos itens relacionados à matéria-prima, tá? Por exemplo, itens relacionados à matéria-prima, nós temos a semente, né? Temos aí a armazenagem da semente, como armazená-la, de que forma deve ser armazenada, o galpão é constituído de que maneira, tudo isso é relacionado à matéria-prima, tá? Fundamental que para o fluxo de fabricação, que o nível desse estágio do estoque seja constantemente monitorado. Então, por exemplo, vamos falar da matéria-prima para a nossa querida soja, a colheita, né? Plantação e colheita de soja, é a sua semente. Então, nós precisamos estar sempre monitorando o estoque, né? Ou o armazenamento daquela semente, para quê? Para que ela não sofra degradação, né? E aí, por exemplo, o local precisa estar refrigerado para que aquela semente não fique estragada, né? Não perca a sua qualidade. A falta de qualquer uma das matérias-primas irá refletir em todo o processo de fabricação, em toda a cadeia do produto. Então, veja, né? Por isso que é chamado de matéria-prima, porque sem a semente, como é que eu vou plantar soja? Sem a semente, como é que eu vou plantar o milho? Né? São itens básicos, fundamentais para a nossa cadeia produtiva. Temos as matérias em processamento. Então, o estoque de materiais em processamento refere-se àqueles materiais que estão parcialmente acabados em algum estágio intermediário de fabricação. Como não constitui como matéria-prima, esse tipo de item não estará no seu almoxarifado, não estará no depósito, por não ser um produto acabado. Temos o estoque de semi-acabados. Então, nós teremos o quê? O material ainda está em um estágio intermediário no processo de fabricação, porém já envolve algum tipo de acabamento. E os itens semi-acabados diferem do estágio anterior, pois estão quase prontos, faltando apenas poucas etapas no processo produtivo. Esses itens, minha gente, podem ser relacionados vamos dar um exemplo da colheita de algum grão. Então, para que eu possa colher um grão, eu preciso que a minha máquina esteja em condições perfeitas e plenas de funcionamento. E se a máquina não estiver em condições plenas de funcionamento, é porque está faltando alguma peça, algum item daquela máquina para que ela possa trabalhar. Então, essas peças faltantes, por exemplo, podem ser considerados nesse segmento, tá? Estoque dos produtos acabados, né? O estoque de produtos acabados corresponde ao produto finalizado, como, por exemplo, o grão em si. E prontos para serem enviados ao destinatário. É importante que haja um planejamento logístico para que o acúmulo de produtos não signifique
retardo nos estágios anteriores. Essa parte é importante porque, veja, como é feita a logística, né, depois da colheita da soja. Depois da colheita da soja, é colocado num caminhão, esse caminhão pode transportar diretamente com o distribuidor ou pode levar para a sede da fazenda, onde será armazenado em um silo próprio ou um silo bolsa, por exemplo. E vejam, vou passar uma experiência para vocês que eu tive ontem. Tá? Ontem estava retornando de uma fazenda e aí no meio do caminho da estrada percebemos um caminhão que havia derramado uma grande quantidade de milho. Possivelmente, o que aconteceu? Furou o pneu furou, e aí o pneu deve ter batido em alguma parte da carroceria que fez com que uma grande parte daquele grão, no caso o milho, derramasse. Então, é importantíssimo nesse processo, nessa cadeia produtiva, que todas as partes estejam alinhadas, estejam redondas. Por quê? Digamos que todas as etapas foram feitas corretamente, porém, não se tem um cuidado com a pessoa que fará o transporte desse grão para a sede ou para o destinatário final. E aí, aquele caminhão, aquela máquina não tem uma revisão bem feita, você não conhece o parecer daquele equipamento. E o que pode acontecer? Pode acontecer isso que eu citei de exemplo. Será que o pneu desse caminhão já não estava ruim? E aí o caminhoneiro foi deixando até chegar a um ponto de estourar. E aí o que acontece? Prejudicando todas as etapas anteriores, que foram bem feitas, por exemplo, mas se acontece nessa última parte, esse problema, tá? Então vejam a importância que nós temos de analisarmos e detectarmos todos os problemas que podem ocorrer em todas as etapas do processo, tá? Falando um pouquinho de embalagens, né? Vamos falar um pouquinho de embalagens aí. Então, temos embalagens, recipientes e utilizadores, né? Então, por exemplo, falando um pouquinho de embalagem, nós temos, por exemplo, as caixas, né? As caixas que podem ser para armazenamento, podem ser para organização, né? Facilita o transporte. Então, vamos pegar um exemplo aí, bem prático, que é um exemplo da galera que trabalha com hortaliça, com fruticultura. Essa galera que trabalha com hortaliça e fruticultura, eles são essencialmente usuários desse tipo de embalagem. Por quê? Como que eu vou poder transportar de uma maneira limpa, de uma maneira organizada, por exemplo, as minhas hortaliças, né? Alface, que mais? Cheiro verde, entre outras. Como que eu posso transportar de uma maneira fácil e prática esse tipo de hortaliça? Utilizando, por exemplo, as caixas. As caixas é que fazem a grande diferença, tá? As caixas é que fazem a grande diferença. Então, vejam, parar a impressão. Voltar, está ouvindo? Certo, galera? Então, as caixas aí, no caso dessa imagem que está aparecendo para vocês, elas são de fundamental importância
principalmente para quem trabalha com hortaliças, com a parte de fruticultura, tá? Então, é importantíssima a utilização dessas caixas aí. Então, nós temos aí as caixas plásticas vazadas. Por que é importante a utilização dessas caixas plásticas vazadas, né? Porque o nosso produto em si, falando de fruta, falando de verdura, ele precisa o quê? Ele precisa estar refrigerado, ele precisa ter uma circulação de ar. E aí facilita, né, a qualidade desse produto, porque mesmo depois que esse produto é retirado da terra, nós precisamos que ele se mantenha numa grande qualidade. E aí essas caixas vazadas, que pode facilitar a circulação de ar para esse tipo de produto. Já essas caixas plásticas fechadas são usadas mais para os outros segmentos, segmento industrial, né, que não é necessário essa parte de circulação de ar, né? Mas pode levar fruto? Pode, mas não pode deixá-las por muito tempo, por quê? Porque não terá uma circulação de ar, né? Esse tipo de caixa aqui, minha gente, caixa BIM, aí sim, esse tipo de caixa é muito utilizado nas indústrias, é muito utilizado nas indústrias que possuem estoque. Aquelas indústrias que possuem estoque, elas utilizam muito esse tipo de caixa aqui, ó, esse tipo de caixa chamado BIM, tá? Temos as caixas plásticas organizadoras, né? Essas caixas aqui, acho que muitas pessoas têm em casa, né? E servem para manter uma ordem, né? Ou mesmo uma organização. Aí nós temos outro tipo de caixa, né? Por exemplo, tem uma caixa plástica ALC, temos já a caixa plástica Hotbox, tá? Cofre de carga, caixa dobrável. Temos, por exemplo, o transporte, né? Ó, transporte, né? Que é a caixa de madeira. Então veja que a caixa de madeira aí, ó, é um tipo de caixa que é transportado, por exemplo, peças grandes, né? Que são mais ou menos do tamanho de um pallet. Esses pallets que nós vemos em mercados, né? E aí, um outro detalhe importante, né? Ó, quando é para transporte de alimentos, observem que as caixas de madeira têm esses frisos aqui vazados. Para que isso? Para facilitar a passagem de ar, como eu havia falado na caixa de plástico. É importante que isso ocorra para que você não tenha perda de qualidade nesse tipo de embalagem, certo? É importantíssimo essa relação aí, beleza? Tranquilo aí? Tudo beleza? Nós temos os containers, né? Ó, os containers são interessantes porque os containers, ó, eles podem transporte de carga com segurança, né? Aí nós veremos os benefícios de um container, a função do tipo para carga, e eles são resistentes e principalmente duráveis. Eles são duráveis. Tranquilo? Beleza? Os containers, né? Aí nós teremos os containers do tipo dry box, né? Que é chamado de carga seca. Eles são mais comuns e utilizados para todos os tipos de carga. E assim, né? O nome carga seca não é à toa. Eles são mais adequados para produtos secos, tá? Aí tem o reefer. Temos o reefer. O reefer é a conservação ou congelamento de produtos, né? Sistemas de refrigeração ligados constantemente. Então, por exemplo, se eu precisar fazer o transporte de sementes, por exemplo, o que eu faço? Nesse transporte de sementes, eu preciso da utilização desse tipo aí, tá? É importantíssimo que nós mantemos esse tipo refrigerado. Por que é importantíssimo? Porque, minha gente, mantendo eles refrigerados, nós manteremos a qualidade deste produto. Certo? Beleza? Então, é importante que vocês saibam dessa questão aí, tá? Importantíssimo que vocês
Tenham isso em mente sobre esse tipo de container, né? Então, se eu vou fazer um transporte de sementes, então o que acontece? Eu preciso mantê-lo, né, nesse tipo de container. Aí nós temos os containers chamados one top, tá? One top ou open top, open top. Mesmo tamanho do dry box, parte superior aberta, peças removíveis, cargas de difícil acesso, tá? Para passar na porta, né? Ó, carga de difícil acesso para passar na porta. Aí temos os open side, né? O open side. Continuando aqui. Aí nós temos o tipo do container chamado High-To Coop, a aparência igual ao do dry box, diferença da altura, comportamento, um pouco mais de carga, projetos que envolvem pessoas. Aí temos o tanque, né? Ó, aí é transporte de cargas líquidas, né? Aí esse tipo de container ele tem que ter uma relação de segurança e norma técnica e também uma relação de periculosidade, tá? Aí nós temos, por exemplo, o flat rack. Flat rack, né? São misturas de open top e open side, aberto no teto e laterais, cargas grandes e alturas e largura. Aí nós temos os tipos de pallet, né? Os tipos de pallet bem conhecidos. Pallets são descartáveis, né? Todo tipo de transporte que não for líquido e nem úmido, tá? Temos o pallet de madeira, né? Utilizado em logística reversa, mais inferior, e é um transporte mais barato. Temos os pallets de plástico, né? É um plástico injetado, né? Setores que são muito utilizados de concreto, benefícios em ser plástico, tipos de cores, eu tenho uma durabilidade maior e deforma um pouco com cargas excessivas, né? Temos os pallets PBR, né? Aí temos padrões estabelecidos e para tipos de montagem específicas, né? Ó. Então vejam como que eu identifico um pallet PBR, né? Ó. Pallet brasileiro. Aí tem o tipo do tratamento térmico, o país de fabricação, o desenho, né? Que é a inspeção de qualidade, o GVP, que é o fabricante, e o mês e ano da sua fabricação, tá? Temos aqui os modelos de pallet, né? Ó, os pallet PBR, algumas dimensões de pallet, para que vocês possam identificar aí. Nós temos o 1 por 1,20. Aí temos dessa maneira aqui. Vejam como as cargas podem ser dispostas, né? Nesse tipo de pallet. Olha lá, ó. Vejam só. Eu posso ter duas caixas, né? Com essa configuração. Eu posso ter 4 ou até 8 caixas com esse pallet. Vejam aqui uma simulação, né, da configuração de armazenagem de pallets nos caminhões. Então, vejam como os pallets podem ser armazenados nos caminhões.
tá? É dessa maneira aqui que a gente recomenda a organização, a configuração de armazenagem de pallets nos containers. Então, vejam como que deve ser disposta a montagem desses pallets nos containers, tá? Temos também os pallets de metal, eles serão mais resistentes. Aonde são aplicados? Setores de automação e indústria possuem o maior uso. São medidas extremamente específicas, né? Então a gente não vai encontrar como um pallet de madeira. Ele não tem emendas e muito menos pregos. Eles são resistentes a sol e chuva, ajudam demais ao meio ambiente e são reutilizáveis. Ou seja, o seu ciclo de vida é muito mais longevo, né, que a madeira, por exemplo. Aí temos os berços, né, conhecidos, muito conhecidos, né, ó, são utilizados conforme a necessidade do produto e deve ser transportado. Pode ser fabricado de aço ou mesmo em madeira. Temos o armazenamento de grãos, né, ó. Então, essa é uma parte que é importante para vocês, né, ó. São unidades armazenadoras destinadas a receber a produção de grãos, conservá-los em perfeitas condições e redistribuí-los posteriormente. Então, são classificados de acordo com materiais estruturais e dimensões. Então, podemos ter concreto, metálicos, madeiras ou mesmo fibra de vidro. E sua construção podem ser na horizontal ou mesmo na vertical, tá? Bem, aqui a gente já conhece os silos elevados de concreto, são construídos próximos às indústrias, possuem em média ou em grande capacidade de armazenamento, variam de tamanho e quantidade conforme a capacidade desejada e estimativa do índice de rotatividade. Quais são as vantagens dos silos elevados? Ocupam menos espaço por serem verticais, têm paredes espessas, né, que evitam transmissão de calor para a massa do grão, porque o grão não pode ter muito calor armazenado com ele. Tem melhor conservação de grãos, que conferem mais tempo de armazenagem. E a desvantagem? Alto custo e longo tempo de instalação. Alto custo de manutenção, alta incidência de quebra dos grãos devido à altura do silo. Temos muito utilizado também os silos metálicos, né? São mais encontrados. Estruturas metálicas de chapa, lisa ou corrugadas, de ferro galvanizado ou mesmo de alumínio, fabricados em série e implantados sobre um piso de concreto. Temos as vantagens desse tipo de silo, né? Silo metálico, é muito encontrado na região. Fundações mais simples e menor custo, custo por tonelada inferior ao silo de concreto. A célula de capacidade média possibilita mais flexibilidade operacional. Essas são as vantagens. Já as desvantagens de um silo metálico possuem infiltração de umidade, possibilidade de vazamento de gases durante o processo de expurgo. A transmissão de calor para dentro da célula podendo ocorrer na condensação. Maior custo de instalação que os graneleiros. Temos os silos horizontais, né? Silos horizontais caracterizam por grande compartimento de estocagem de concreto ou de alvenaria que separa o local em depósitos iguais onde a massa de grão será armazenada. E aí nós temos também a relação de vantagem e desvantagem. A grande vantagem, o baixo custo, né, por tonelada instalada. A vantagem que ele tem na rapidez de execução e a grande capacidade em pequeno espaço. E a desvantagem, pequenas versatilidades na movimentação de grãos, pequeno número de células, grande possibilidade de infiltração de água e a possibilidade de ocorrer dificuldades na aeração. A aeração, vocês já sabem, né, é a movimentação. Como eu havia comentado com vocês, nós temos o chamado silo bolsa, desenvolvido como um sistema alternativo de armazenagem, visando aos produtores maior economia e geralmente usado de modo emergencial, construído de
polietileno. Tá? As vantagens e as desvantagens do silo bolsa. Baixo custo operacional. Possibilitam separar a safra por lotes e qualidades diferentes. Otimizam a logística durante a colheita, protegem os grãos armazenados de agentes externos e de pragas, conservam a qualidade de grãos. E as desvantagens? Necessidade de adquirir as máquinas embutidoras, essa que vocês estão vendo aqui, ó, o branquinho aqui, né? Extratoras e trator. Vejam, aí nós temos que ter o quê? Manutenção e treinamento para essa aplicação. Vulnerabilidade de predadores que podem furar a superfície plástica. Tempo de armazenamento menor do que outros sistemas de armazenamento. E teremos uma certa dificuldade para descarregar os grãos armazenados. Beleza aí? Então, outro item importante aqui, ó, armazenamento de líquidos inflamáveis, né? Então, ó, como conceito, são considerados inflamáveis generalizadamente, tanto para líquidos, sólidos ou gases. Nós temos alguns itens a serem considerados para a armazenagem de líquidos e gases inflamáveis, que são o ponto de fulgor, né? O que mais que nós temos aqui? Se ele é sólido, esse inflamável combustível. O ponto de fulgor é a temperatura mínima em que um sólido ou líquido desprende vapores suficiente para que se inflamem na presença de uma fonte de ignição. Uma fonte de ignição pode ser até mesmo uma faísca. Nós temos os gases inflamáveis, qualquer tipo de fluido combustível cujo ponto de ebulição, a pressão atmosférica, é inferior a 15 graus Celsius. Os líquidos inflamáveis, aquele cujo ponto de fulgor é inferior a 37,8 graus e a pressão de vapor absoluta não exceder a 2,8 bar para a temperatura de aproximadamente 38 graus. Líquidos combustíveis é aquele cujo ponto de fulgor é igual ou superior a 37,8. Sólidos inflamáveis são os sólidos susceptíveis de serem inflamados facilmente por fonte exterior de ignição, como faísca, fagulhas, chamas e fricção. Fricção é como se eu pegasse as duas mãos e esfregasse uma na outra com uma certa velocidade. Formaria o quê? Uma fricção. Sólidos combustíveis são aqueles que entram em combustão quando aplicado uma fonte de ignição com calor suficiente. Temos aqui o armazenamento de gases, né? Por exemplo, gases comprimidos, armazenados em cilindros de paredes metálicas, que são grossas, especialmente construídos e testados para esse fim. Então, nós temos os mais comuns, né? Oxigênio, acetileno, hidrogênio, nitrogênio e o argônio, tá? Vamos pular aqui, ó. Como deve ser transportado esse líquido? Existe um carrinho próprio, uma acomodação para esse tipo de transporte e armazenamento desses gases. Aí nós conhecemos, por exemplo, o nosso querido botijão de cozinha, né? O botijão de 13 kg, chamado de P13. Apresenta o item de segurança, o plugue fusível, seu miolo é formado por uma liga de bismuto, estanho e outras 7 metais. Esse material, for aquecido por algum agente externo e atinge 70 graus, se funde e fica em estado pastoso. Tá? Como é a armazenagem desse tipo de botijão? Jamais instale botijão próximo a ralos, grelhas e escoamentos de água, caixas de esgoto e instalações elétricas. Preferencialmente, o botijão deve ficar ao lado de fora da cozinha, em locais arejados, coberto e protegido das intempéries. Nunca deite o gás. É muito importante manter o botijão sempre na posição vertical, tá? O que mais que nós temos aqui? Armazenamento de líquidos, né? Então, temos aí muitas instalações industriais e estabelecimentos comerciais compram líquidos inflamáveis em tambores de 200 litros. Esse tambor deve satisfazer os padrões do Inmetro. E aí, nós lembra que falamos das relações de segurança?
A NR16, no item 16.6, estabelece que o limite de 200 litros para inflamáveis, 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos são considerados de pequenas quantidades. Aí nós temos, para líquidos, né, a colocação em tambores de aço, possui uma capacidade de 200 litros e sua tampa pode ser fixa ou mesmo removível. Pode ser encontrados ainda com aro metálico reforçado de modo a aguentar certos impactos. Temos esse abrigo para tambores de aço, né, utilizado para armazenamento de tambores de 200 litros, para que se evite vazamento de algum líquido perigoso, não causando risco ambiental ou mesmo acidente de trabalho. Temos as bombonas plásticas, né, que servem para armazenar os líquidos, utilizadas em diversas áreas da indústria, para acondicionamento de líquidos como produtos químicos, petroquímicos, e não são apropriados para armazenagem de água e outro produto de consumo humano ou animal. Aí temos essa chamada bombona IBC, que é um contêiner intermediário para mercadorias a granel, muito utilizado para o transporte de combustível, né? A galera aí utiliza muito para o transporte de combustível, né? Usado no transporte e armazenamento de fluidos e matérias a granel. Variação entre 700 e 2.000 milímetros de largura e entre 1.168 e 1.325 milímetros de altura. Temos os tanques cilíndricos aéreos, os horizontais, todos eles para armazenamento de líquidos. Temos também os tanques subterrâneos. Tanques subterrâneos, muito encontrado aonde esses tanques subterrâneos? Principalmente em postos de combustível, tá? São utilizados. E temos os chamados tanques móveis, né? Os tanques móveis são tanques de pequeno e médio porte que podem sofrer deslocamento entre áreas, setores ou mesmo departamentos. Aí temos os chamados caminhões tanques, também muita gente conhece esse tipo de caminhão aí, né, para transporte de combustíveis, né, e os tanques chamados de teto fixo. Aí a gente vai encontrar mais esse tipo de estrutura aonde? Vai encontrar mais em refinarias, né, de petróleo, usinas de álcool, açúcar, tá? Onde nós vamos encontrar essas estruturas. Beleza, galera? Então, hoje foi uma aulinha até curta, né? Falamos bastante dessas classificações de tipos, formas de armazenagem, de vários tipos, líquidos, sólidos, grãos e as diversas formas que esses materiais podem ser armazenados. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje. Amanhã temos mais. Lembrando que nossa aula vai terminar na sexta-feira. E aí nós falaremos de outras situações envolvendo a armazenagem de produtos. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até